Salmos 93, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Salmos, de número 93, versículo 5, diz assim: Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para todo sempre. Eu tenho uma outra tradução que diz assim: firmes são os seus mandamentos, a santidade adorna a tua casa, ó Senhor, para todo sempre. Nesta noite eu quero falar sobre santidade. Eu quero falar por que a igreja precisa de santidade. E quando este versículo diz, esse que acabamos de ler diz convém, mas a outra tradução eu acho mais interessante, que diz assim, adorna. Ele está dizendo assim: a santidade, ela embeleza, ela enfeita a tua casa. E quando nós falamos de santidade, quando nós mencionamos santidade, nós estamos falando de uma marca da igreja. Nós estamos falando da marca de autenticidade da igreja. Porque muitas pessoas, principalmente nos dias de hoje, eles pensam que o que traz autenticidade, o que traz originalidade numa igreja é o número de membros que ela possui. Muitas pessoas pensam o que traz a marca de uma igreja é a sua técnica, é a sua riqueza, é a sua influência, é o tempo que o ministério tem. Mas o que traz, o que afirma que aquele lugar é uma igreja, é a santidade. É isso que garante, é isso que marca, é isso que institui, é isso que afirma a igreja, é a sua santidade. Por quê? Porque nós sabemos que a santidade é um dos temas que não tem se levado em conta nos dias de hoje. Nós sabemos que a santidade é um dos temas que as igrejas hoje não levam em consideração. Porque muitas igrejas hoje, elas não estão em comunhão, não estão de acordo com este tema. Porque nós estamos vivendo tempos que nós chamamos no mundo aí fora, mas é a mesma coisa para a igreja, é uma coisa chamada secularização. O que é isso? É a transformação de pensamentos, é a mudança de ideias, é a mudança de valores, é a mudança de princípios, é a mudança de regras. E quando nós falamos de secularização, e quando olhamos para a igreja também sofre esse processo de secularização. A igreja, resumindo em uma só palavra, a igreja hoje ela é uma igreja que está neste processo de mudanças de princípios, de mudanças de valores. Nós olhamos para a nossa sociedade e nós vemos que a nossa sociedade hoje é uma sociedade que rompeu valores. É uma sociedade que rompeu princípios. É uma sociedade que não valoriza mais as coisas do passado. E hoje o que mais se vê nesta sociedade são pensadores, movimentos para atualizar os pensamentos, para atualizar os princípios, porque muitos entendem que os princípios caducaram, muitos entendem que os princípios estão fora de esquadro. Então, quando nós olhamos para dentro da igreja, a igreja sofre este processo de secularização,
Por exemplo, quando nós olhamos para a igreja no que diz respeito à família, nós sofremos o mesmo processo que está lá fora. Por exemplo, o número de separação, o número de divórcio da igreja hoje é igual com o mundo. E isso é algo que fere diretamente a autenticidade da igreja. Isso é um assunto que mancha a igreja. Por quê? Porque a igreja é formada de família. Se nós tivermos famílias conturbadas, automaticamente teremos uma igreja conturbada. Automaticamente teremos uma igreja fraca. Por exemplo, hoje é muito comum você ver casais dentro da igreja, e eu sei disso, eu falo com propriedade, porque a minha mulher, ela é advogada e ela defende família, casos de família, e eu tenho acompanhado ela muito nos tribunais para cuidar de divórcio. E nós temos ali percebido que são coisas tão banais, são separações, são divórcios tão banais que não convém dizer os fatos. Mas quando a gente vai para a audiência e se depara com as pessoas, a pessoa se apresenta não usando brinco, a pessoa se apresenta aquele cabelão grande, a pessoa se apresenta com aquele saiote para limpar o chão. Mas aí quando você olha para isso, nós percebemos que as pessoas entendem santidade por algo que ela exterioriza na vestimenta, no modo de se portar. Mas perceba que isso está ferindo os princípios fundamentais, basilares da igreja, e isso é péssimo. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de grandes pensadores que estão tentando romper com isso, porque a família é a base da sociedade, mas a família é uma instituição divina, que nasceu na mão de Deus, que foi criada por Deus, e isso está relacionado à santidade da igreja. Por isso que quando nós falamos de santidade, e santidade é algo muito importante para a igreja, nós precisamos ensinar aos jovens da atualidade, os jovens que querem construir família, para não manchar a marca da igreja, dizer para eles que é o seguinte: vocês estão tomando uma decisão séria, e vocês têm que ir até o fim, porque isso é fundamental para o testemunho da igreja, porque a partir de então você está levando o nome de Cristo. Nós estamos vivendo o momento da secularização da igreja, o momento de que uma igreja se torna mundana, porque ela perde o seu prestígio, ela negocia valores, ela deixa de ser quem ela era antes. Então isso é muito comum hoje acontecer. No momento da secularização é muito comum criar fenômenos. O que é isso? O grande fenômeno que cria na secularização da igreja é uma coisa chamada religiosidade. Quando se cria este fenômeno, as pessoas rompem com valores fundamentais, ela cria religiosidade. As pessoas passam a ser religiosas. O que é ser religioso? É aquela pessoa que se preocupa apenas com aquilo que ele acha o que é certo. Por exemplo, nós vivemos dentro dessa secularização outro fenômeno. Por exemplo, existe a igreja de Cristo, santa, imaculada, adornada, mas existe a igreja que os religiosos estão criando ao seu bel prazer. Como é isso? Perceba-se que hoje explodiu o número de igrejas que tem se levantado, e perceba que as pessoas dentro das igrejas têm criado o seu próprio Deus, têm criado a sua própria forma de adoração, porque quando se cria religiosidade, eu rompo com a obediência, com a palavra. Quando se cria religiosidade, eu rompo com os princípios santos, eu rompo com os princípios de Deus, da palavra. Então o que acontece? Eu ando por aquilo que eu acho certo. Então perceba-se que as pessoas têm adorado da sua forma. As pessoas têm vindo à igreja e querem se sentir bem. Isso é o conceito das pessoas. O que é igreja para você? Notem que até o jeito de você evangelizar hoje mudou. Eu estou desempregado. Vai para a igreja que Deus vai te dar um trabalho.
Eu estou precisando de um namorado, eu estou precisando de uma namorada. Vai para a igreja que Deus vai arrumar um marido para você. Eu estou precisando mudar o meu casamento. Vai para a igreja que Deus muda para você. Mas outrora, a igreja ela convidava assim: vem o pecador para a igreja porque Deus salva você. Vem para a igreja porque lá tem palavras de vida eterna. Vem para a igreja porque tem um sangue que foi vertido por você na cruz. Se Ele vai te enriquecer, se Ele vai te dar um marido, se Ele vai abrir a sua porta, eu não sei, mas Ele vai te salvar, porque Ele deu seu sangue na cruz para a salvação. Isso que tem que ser a pedra fundamental da igreja. Por quê? Porque quando eu jogo para a secularização ela trata de um fato muito importante. Perceba como é o mundo hoje. As pessoas não gostam de vocês, elas gostam do que você faz. Porque no trabalho que você exerce, se você não for do funcionalismo público, se você for do setor privado, se você não se atualizar, vir alguém mais jovem com você, com muito mais força, você é trocado naturalmente. E isso tem acontecido nas igrejas. Pastores que deram a sua vida, pastores que gastaram a sua vida, já não está servindo, é colocado de escanteio. Muitos casamentos que eu sei o que eu estou falando, quando também já não está servindo mais, quando aquele encanto acabou, você é jogado de escanteio, e daqui a pouco aparece nas redes sociais: agora eu achei o amor da minha vida. Aquele que foi jogado de escanteio não serve mais. Por quê? Porque nós estamos mexendo com algo muito importante. Nós estamos deixando de ensinar a santidade. Por que a igreja precisa de santidade? Porque a igreja precisa, primeiro, a santidade não é opcional da igreja, não é um acessório opcional da igreja. A santidade é uma ordem expressa e é um estado da igreja, é uma característica da igreja, é uma qualidade. Por quê? Porque a Bíblia fala assim em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e versículo 16: antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Aquele que vos chamou, aquele que vos alistou, aquele que derramou sangue na cruz por você, Ele é santo, e Ele convida eu e você nesta noite para uma vida santa. Então esse negócio, vem para a igreja e fica do jeito que está, fica deste jeito, não mexe com a ala tal, não mexe com a ala B, está tudo errado. Outra coisa, quando eu escondo a marca da igreja, a santidade, a autenticidade, eu não estou preocupado com almas. Por quê? Porque eu tenho que deixar bem claro uma coisa para você. Pode até ser que você trate o assunto mais importante da sua vida, se você vai se tornar rico, mas existe uma coisa que chama céu ou inferno. Todos nós que estamos aqui, ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. Não tem meio caminho. E o céu só vai aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O céu só pode ser adentrado aquele que se tornou santo. Então nós precisamos despertar para uma coisa: o inferno é real, o céu é glorioso. Então nós precisamos entender isso nesta noite. O Senhor Jesus nos chama nesta noite por um compromisso de santidade. Sede santo, porque eu sou santo. Aleluia, glória a Deus. E por que Deus quer chamar nós para a santidade? Você sabia que a santidade dignifica, traz uma posição que outrora nós não tínhamos? Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 e versículo 11. Versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 6: nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais foste alguns de vós. Aí ele está fazendo uma pergunta: outrora não éramos nós assim? Outrora não era vós assim? Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificado em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo
de Deus. Então olha que coisa, a santificação dignificou cada um de nós que estávamos aqui. Todos nós que estamos aqui éramos alguma coisa, fazíamos alguma coisa, mas pelo sangue vertido na cruz fomos lavados, pelo sangue de Cristo fomos perdoados, pelo sangue de Cristo fomos alcançados, e hoje encontramos vida, hoje somos dignos, hoje somos chamados de santo, hoje nós temos o passaporte para morar no céu. Se não fosse esse sangue, se não fosse essa justificação, se não fosse essa santificação, nós não poderíamos ser dignificados. Cristo trouxe dignidade, Cristo trouxe dignidade para mim e para você, porque nós estávamos condenados. O que nós merecíamos não era o céu de glória, nós merecíamos a condenação eterna, mas pelo sangue lavado de Cristo nos trouxe dignidade. O Senhor nos deu um novo rumo, uma nova direção. Então nesta noite, sede santo, porque Deus é santo. Aleluia. Outra coisa, porque a igreja precisa de santidade. A santidade é estado, qualidade, e santificação é um processo diário. A santificação é um processo diário. Não é porque eu me santifiquei hoje, eu vou me santificar só semana que vem. Hoje é muito comum as pessoas, o culto começa às 6 horas, eu vou ficar bem, a partir de agora às 5 horas eu vou para adorar. Só que eu tive uma semana totalmente conturbada, eu tive uma semana totalmente diferente. Quem eu fui como funcionário, como eu fui como patrão, como eu fui como pai, como eu fui como marido. Porque a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 22 versículo 11, diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, se santifique ainda. Se você está santo, se você é santo, se santifique amanhã. Se santifique na terça-feira. Se santifique todos os dias. Por quê? Porque precisamos disso. Todos nós que estamos aqui, nós estamos encaixados, nós estamos colocados em alguma coisa na igreja. Bem ou mal, alguma coisa nós fazemos na igreja. Pode até ser que você não cante, pode até ser que você não pregue, mas você precisa de santidade. Por quê? Porque a Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 21, diz assim: de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, de quais coisas? Da vida errada, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Todo mundo quer fazer a obra, mas não quer se santificar. Todo mundo quer fazer alguma coisa na igreja, mas não quer se santificar. Sabe por quê? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a santificação é algo que só você vê, e Deus. Não é algo que muitas vezes é latente para as pessoas. Ser usado na obra de Deus é latente para todos. Todos estão vendo, mas Deus está dizendo assim: se você é santo, se santifique ainda mais. Se você quer algo na obra de Deus, se você quer cantar na obra de Deus, se você quer pregar na obra de Deus, se você quer ser obreiro na obra de Deus, você precisa se santificar, ser idôneo para a boa obra. E nós estamos vivendo uma secularização dentro da obra de Deus. Outro dia eu estava vendo a separação de um obreiro. E às vezes você não quer estar tão envolvido com a coisa, porque você acaba tocando em coisas, ouvindo coisas terríveis. Porque você pensa assim: aquela pessoa é presbítero, ele não faz isso. Aquela pessoa é pastor, ele não faz isso. Mas a coisa está tão pesada, a coisa está tão suja, que a igreja precisa despertar. A igreja precisa se santificar mais. A igreja precisa de um processo
latente, a igreja precisa clamar, a igreja precisa chorar, porque Jesus Cristo está voltando, e só vai subir o santo, só vai subir o separado, só vai subir aquele que renuncia, só vai subir aquele que está preparado para a boa obra. Todos nós queremos fazer algo na obra de Deus, mas nós precisamos mudar a rota da nossa vida, nós precisamos clamar por santificação, porque o agente da santificação é o Espírito Santo. Nós não podemos nos conformar com esta igreja do século presente, nós precisamos buscar profundidade de relacionamento com Deus, porque Deus está disposto a mudar a nossa história. Deus, Ele quer trabalhar em nós, Deus quer transformar a nossa vida, mas nós precisamos nos disponibilizar nas tuas mãos e falar para Ele: faça novo todas as coisas nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Porque não dá do jeito que está, o barco está à ruína, o barco vai virar, não dá para continuar do jeito que está. Esta igreja precisa despertar. Quando eu digo igreja, eu digo no âmbito geral. A igreja brasileira precisa despertar. Esta igreja precisa passar por uma perseguição para ela despertar, porque nós estamos vendo os sinais latentes da volta do nosso Redentor, e nós não podemos dormir. Glória a Deus. Outra coisa, porque a igreja precisa de santidade. Deus se manifesta aos que estão santos. Olha o que diz a Bíblia em Êxodo capítulo 19, versículo 10 e versículo 11. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo e santificai-vos hoje e amanhã, lavem as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo, e o povo descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Então, quem não quer a presença de Deus? Quem não quer o Pentecoste? Quem não quer movimento? Quem não quer ser cheio? Mas Deus deu uma condição para o povo: vocês querem que eu desça com a minha presença? Fala para o povo lá, Moisés, se santifica hoje, se santificar amanhã, porque no terceiro dia eu descerei e passarei em revista. E nesta noite, será que o Senhor pode passar em revista nesta noite? Será que o Senhor pode descer aqui nesta noite e derramar da sua presença? Sabe por quê? Porque quando eu vejo esta passagem, eu vejo um Deus que quer descer para encher a casa, eu vejo um Deus que quer encher o teu povo, eu vejo um Deus que quer renovar, que quer batizar, que quer fortalecer. Mas nós não podemos oferecer um culto apenas no domingo. O culto antecede na semana. Nós viemos aqui para entregar, para adorar, mas o Senhor olha para nós. O Senhor fala isso a Moisés, porque ele passaria em revista. Sabe qual o maior conceito de santidade? É aquilo que você faz quando os olhos de ninguém que está aqui está te vendo. Melhor conceito de santidade. O que é santidade? Separação. O que é santidade? Distinção. O que é santidade? Pureza. Sabe o que é santidade? Quando ninguém que está aqui está te vendo. Quando nós não estamos aqui obreiros, as nossas esposas não estão nos vendo, mas o Senhor está olhando para nós. Sabe o melhor conceito de santidade? Quando estamos andando pela rua e nós estamos olhando coisas que não é para olhar. Sabe qual é o melhor conceito de santidade? Quando estamos na internet. Sabe qual é o melhor conceito de santidade? Quando nós estamos no grupos de WhatsApp da vida. Sabe qual é o melhor conceito de santidade? Quando estamos pensando aquilo que não deveríamos. Quando nós somos bombardeados por pensamentos ruins, onde devemos repreender. Esse é o melhor conceito de santidade. Glória a Deus. Por quê? Porque nós queremos que Deus se manifeste. Quem não quer a Shekinah de Deus aqui? Quem não quer a glória de Deus neste lugar? Quem não quer sapatear? Quem não quer falar em línguas estranhas? Outra coisa, olha que coisa interessante. A igreja precisa de santidade porque Deus quer se manifestar. E quando Deus se manifesta, Ele se manifesta com poder e maravilhas. Josué capítulo 3 versículo 5 diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós.
Então, olha, Deus ele não quer só se manifestar, Deus quer fazer maravilhas, mas perceba o que diz a Bíblia. Deus avisava o povo, manda se santificar, porque a hora que eu me manifestar, eu vou me manifestar com poder e maravilha. Se você voltar 40 anos atrás, quando você falava isso, a igreja já sabia o que era isso. A igreja se punha em oração. Eu converso com muitos irmãos com mais de 40 anos de evangelho. Eles falavam quando a igreja não era batizada com o Espírito Santo, eles se colocavam de joelho e Deus batizava com o Espírito Santo. Quando via situações de perseguição, a igreja se colocava de joelho. Sabe por que esta igreja hoje, ela está com este processo de secularização? Porque o que é secular é o que é certo, é o que dá certo, mas Deus ainda é o mesmo. Deus ele quer manifestar no meio do seu povo. Aleluia! Você não pode passar anos de crente sem ser batizado com o Espírito Santo. Você não pode se conformar com esta vida espiritual fraca, raquítica, porque Deus se manifesta com poder e autoridade. Deus se manifesta com maravilhas. Então o Senhor ele não quer só se manifestar, Ele quer fazer sinais, Ele quer fazer prodígios, Ele quer renovar crente, Ele quer fortalecer você. Deus ele quer salvar. Aleluia. Por quê, meu Deus? Por que o Senhor quer fazer isso? Porque eu morri por vós, eu morri para dar vida. Nós estávamos condenados, mas a morte de cruz de Cristo nos trouxe vida. Deus ele quer encher do seu Espírito, porque Ele sabe que está difícil neste mundo. Ele sabe o que nos conduz ao Calvário, foi a sua morte que nos leva para o céu. Então nós precisamos disso. O Senhor quer se manifestar com sinais e prodígios. Aleluia. Vamos imaginar aqui. Glória a ti, Deus. Vamos imaginar que você vai numa casa. É uma casa bela. E você entra, a mesa está posta. Mas você entra na casa, você já sente um cheiro ruim. Você senta na mesa, aquela pessoa que vai servir, você olha as unhas dela, está suja. Você vê, você vai no banheiro, o banheiro está ruim. Você vai comer nessa casa? Você vai se sentir bem nesta casa? Quando você olha por fora, ela é maravilhosa, mas o estado dela traz algo ruim para você. E Deus ele quer descer na casa. Deus quer fazer sinais. Aleluia. Mas Deus fala para Moisés: manda o povo se lavar lá, manda lavar as vestes, manda se santificar, manda ser distinto, manda ser santo, porque eu quero descer. E não é diferente, porque se for diferente nos dias de hoje, se isso só ficou para o povo do passado, a Bíblia não passa de um livro de história, mas a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra que contém vida, e Deus não mudou. Deus quer descer para fazer sinais. Deus quer curar você, Deus quer libertar você, Deus quer transformar a sua vida. Mas precisamos nos lavar nesta noite, precisamos confessar os nossos erros, precisamos confessar os nossos pecados, porque é maravilhoso estar na presença do Altíssimo, é maravilhoso sentir a graça derramada, porque a santificação é benefício da graça, a santificação é algo importante para a igreja, a santificação, a santidade é o que dá autenticidade à igreja. Quando você olha para aquela igreja, ela pode ser pequenininha, mas se tiver santidade, Deus vai estar naquele lugar, Deus vai se manifestar naquele lugar, Deus vai encher a casa, Deus vai tomar o culto, a direção do culto. Nós vamos ver línguas partidas, nós vamos ver cura, nós vamos ver demônios sendo repreendidos, porque Deus é o dono da casa. Mas o povo se apresenta bem. Glória a Deus. Aleluia. Quando você vai para uma festa de gala, Aleluia, Deus. Você pode ir com qualquer roupa. Qual é a roupa? Traje a rigor. E o nome tem que estar na lista. Se você tiver bonito, o nome não está na lista, segurança não deixa você entrar. E por que queremos? Olha a petulância nossa. Nós estamos num culto igual esse, onde temos liberdade de adorar. Você vai ver o que o pastor vai falar na semana que vem. O que é cultuar na Cuba, um país comunista. Se você ouvir um evangelista da China,
rotina, você vai ver o que é cultuar. Você tem liberdade para adorar. Aleluia! Nós temos porta aberta, mas perceba, usa o exemplo daquele pai que dá tudo para o filho, ele nunca valoriza nada. Nós temos liberdade, mas muitas vezes nós estamos de biquinho fechado, cara amarrado, eu não gosto desse, eu não gosto daquele, essa igreja é a mesma coisa todo dia. Santificai-nos, porque amanhã o Senhor descerá em revista no meio de vós. Vamos libertar o nosso coração nesta noite. Você está na casa do Pai, você tem liberdade para adorar. Eu falo sem medo de errar. Se você abrir mão de tudo isso, o Senhor desce, a sua vida muda hoje, você se torna uma pessoa diferente, o Senhor dá um novo coração, mas nós estamos presos em birrinha. Por isso que eu digo, a receita para esta igreja brasileira, ela tem que ser perseguida, ela tem que adorar de portas fechadas, porque o que vai acontecer? Vai esvaziar o monte e vai embora, só vai permanecer aquele que estava de pé na sua presença, aqueles que se importam com a sua presença. Ai, como você é duro. Meu irmão, você acha que todos que entram na igreja vai para o céu? Tem pastor no inferno. E sabe que é a pior coisa? Não é aqueles que estão lá fora. Porque aquele que está lá fora, ele está usurpando de tudo. Ele já sabe de tudo. Se for para o céu, para o inferno, ele não está ligando, às vezes ele nem tem conhecimento. O pior vai ser para nós. Sabe aquela comida gostosa que a sua mãe põe para fazer e você fica sentindo o cheiro? Na hora de comer você tem que ir embora. E a hora que você volta, seus filhos comeram todo, você só ficou com o cheiro. Muitas pessoas só vão sentir o cheiro do céu, mas eles vão padecer, porque endureceram o seu coração. Uma das coisas que as pessoas têm furtado hoje, esta igreja do século presente, de uma coisa que diz Paulo no final da sua vida: receberei a coroa do justo juiz. Esse justo juiz não é esse juiz que condena, segunda instância libera. Este justo juiz que vai dar a sentença que cada um merece. E placa de igreja vestido a traje e rigor não é garantia de salvação. O que é garantia de salvação? Primeiramente eu me entregar de verdade para ali ser justificado. E outra coisa, Deus agora te torna digno. E a partir de então eu vivo um processo de santificação. Aleluia, Deus. Porque a igreja precisa de santidade. Ser santo agrada a Deus. Olha o que diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, versículo 7, versículo 8. Diz assim: esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Versículo 7: pois Deus não vos chamou para impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem. Não rejeita o homem. Você não pode nem dar crédito. Você pode querer me fuzilar com os olhos, mas você não está me rejeitando. Você está rejeitando a Deus. Mas sim Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Aleluia. Você quer agradar uma pessoa? Faça a vontade dele. Tem coisa melhor? Não é fazer forçado, porque uma coisa é você ser sincero aqui. Existe aquela pessoa que vocês pensam que eu sou, existe aquela pessoa que realmente sou, e existe aquela pessoa que Deus sabe quem eu sou. E isso é para estremecer e tremer você, porque quem vocês pensam que eu sou, pouco importa. Quem eu acho que sou também não diz nada, mas Deus sabe quem eu sou. E é esse que Ele vai julgar. É esse que Ele vai sentenciar. Então nós temos que prestar muita atenção. Sabe por quê? Porque nós não estamos brincando. Eu falo sem sombra de dúvida, nós estamos tratando do assunto mais importante da nossa vida. Nós estamos falando de salvação. Salvação vale muito mais que dinheiro. Salvação vale muito mais que 5 minutos de prazer. Salvação vale muito mais que 5 minutos de qualquer coisa nesta terra. Vale muito mais do que num paraíso. Salvação é algo sério. A vida só existe uma. E o mundo busca oportunidade. Sabe qual é o grande problema hoje? Porque quando falamos de santificação, nós estamos falando de algo que está fora da atualidade. Por isso que vem a secularização. Porque é um assunto que
ficou para trás. Olha o que estão fazendo com a igreja no que tange música. Olha que a grande cúpula está fazendo. Denigriram a imagem da igreja. Mas santidade é do porteiro da igreja ao presidente do ministério. Santidade não tem preferência. E eu tenho para mim que os que vão sofrer mais, o que Deus vai olhar é aqueles que têm mais conhecimento. Porque uma coisa é verdade. Eu me preocupo, porque Deus está de olho em mim. Porque se eu for uma farsa, eu vou me ver com Ele. Por isso que não fique preocupado com aquilo que vocês pensam quem é uma pessoa. Você tem que saber que Deus sabe quem é você. Aleluia. Deus sabe quem somos nós. E os olhos do Senhor estão sobre nós. E é ano de mudança. É ano de transformação. Sabe por quê? Porque nós não podemos mais aceitar este evangelho de nota de R$2. Nós não podemos mais aceitar este evangelho de preferência, este evangelho de ala, esse evangelho de privilégio. A igreja precisa despertar, porque quem se santifica, quem se abstém desta vida, agrada a Deus. A santidade não é coisa que o homem pensa. A santidade é algo que agrada. Sobe cheiro agradável às narinas de Deus. Sabe por quê? O grande problema desta igreja hoje, quando eu digo igreja, não estou falando, estou falando no geral. Você pode ver, eles fatiaram a Bíblia. Hoje as pessoas dizem assim: santidade é para terça-feira, não é mais para domingo. Filho, se for esse dia que Deus quer salvar você. Porque, entenda uma coisa, se eu entrar no inferno, eu vou entrar consciente. E vai vir em memória esse sermão que serviu para mim, eu mal usei. Então, filho, imagina você, não vai ter remorso não. Porque o remorso, eu sinto as consequências da pena. O duro é você saber o que está fazendo. Então quando você subir para fazer qualquer coisa na casa de Deus, faça com temor. Quando você pegar no sermão, preparar, o Espírito Santo fala com você. Sabe por quê? Porque eu vou dizer, vocês podem pensar que eu sou alguma coisa, mas esse sermão pode me condenar. Esse sermão pode dizer: lembra que você pregou e não viveu? Não vai ter misericórdia. Eu quero minha mãe, eu quero meu pai, eu serei condenado. E é isso que não falam para essa igreja. Deus é o justo juiz. Aleluia. Quando você pegar neste microfone, pega com temor. Quando você colocar o pé nesta casa, tenha temor. Quando você pronunciar algo de alguém, tenha temor, porque o Senhor está registrando. Os olhos do Senhor contemplam toda a casa. Os olhos do Senhor passam. Deus conhece tudo o que está acontecendo aqui. Então tome cuidado. Deus, glória a ti. Meu irmão, mexe com organização criminosa, mas não mexe com Deus. A casa não é nossa. Deus vê tudo. Eu quero sua presença. Eu quero Shekinah, eu quero batismo, eu quero pula-pula. Mas como eu tenho entrado na sua presença. Para encerrar. Porque a igreja precisa de santidade. Porque a Bíblia fala assim: sem santificação, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então santidade é para só o povo dizer assim: ali passa uma santa mulher de Deus, ali vai um santo homem de Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. Ninguém. Ah, mas ele foi pastor, ele dirigiu o campo Eclesiastes. Sem santidade, filho, tchau. Mas aquela irmãzinha de oração, de coquezinha, ela sentava lá no fundo, ninguém dava valor para ela.
mas era mulher de intimidade. Aleluia. Era a mulher que se abstinha, se separava. Então eu vou dizer de novo: quanto mais destaque, quanto mais se prega, quanto mais se fala, o diabo ele vai cobrar de você, e Deus está notando. Que dia é hoje? Dia 13 de janeiro de 2019, pregou sobre santidade. Se não andar em santidade, ele é hipócrita, ele vai se ver. Você está entendendo? Aí você sai daqui, ele pensa que ele é quem? Eu não sou nada. Mas se eu estiver fora da direção, eu vou te dar de frente o eu sou. Sabe o que é dar de frente com o eu sou? Eu vou sair machucado. Então, o que nós temos que fazer a partir de hoje? Mudar. O que nós temos que fazer a partir de hoje? Ser nova pessoa. O que eu tenho que fazer a partir de hoje? Ser um novo crente. O que eu tenho que fazer a partir de hoje? Examinar minha vida. Ah, mas não é para terça-feira. Aí você vai na sala do Altíssimo, dobra o seu joelho e fala: não era hoje, porque o Deus mandou eu falar hoje. Então é hoje. Ah, mas essa palavra é pastoral, mas Deus mandou falar hoje. Deus, ele deu essa direção para mim. Então tem que parar com esse negócio. Sabe por quê? Porque uma das coisas da secularização é uma coisa chamada politicamente correto. Vocês veem aí na sociedade como funciona? Politicamente correto. Glória a Deus! É o politicamente correto. Agradar a gregos e troianos. E a igreja está agradando a gregos e troianos. A igreja está passando a mão, por quê? Ah, porque aquela ala é mais antiga da igreja. Só que é o seguinte, meu irmão, o inferno existe. Ah, mas eu sou salvo. Ah, porque tem uma teoria que diz que eu entreguei a mão, eu sou salvo. Agora Deus tem que se virar e eu colocar lá dentro. Não é assim não. Salvação é diária. A Bíblia diz que é tomada à força. Tem que renunciar, tem que lutar, tem que engolir as coisas. Por quê? Porque a salvação nada se compara. Estava falando com o Kleber aqui agora há pouco. O que é 80 anos? Parece muito tempo, mas não é. Quanto tempo tem a eternidade? Quanto tempo tem a eternidade sem Deus? Você que chora: ah, porque eu não tenho um tênis novo. Você que chora: eu não viajei nesse verão. Você que chora porque não tem um carro novo. Você que chora que queria dar mais para os seus filhos, mais para a sua esposa, ou queria fazer um casamento maravilhoso e você não pode. Eu não quero chorar na eternidade sem Deus, porque eu vou chorar consciente, e vai vir um filme na minha vida. Eu fui um péssimo marido, eu fui um péssimo pai, eu fui uma péssima mãe, eu fui um obreiro mentiroso, pregava as coisas para os outros e não vivia. Deus está notando tudo isso aí. E não pensa que você vai subir, porque brasileiro é o seguinte: brasileiro não pode ver uma fila. Ele viu uma fila, ele entra atrás, aí chega lá, não era o que ele queria fazer. O céu não tem bonde não. Ninguém vai entrar de carona não, porque se as trombetas soarem hoje, você não vai grudar no meu pé não, você não vai grudar no pé da sua esposa, você vai subir individual, eu não abrir e piscar de olhos. Então a hora que você perceber, você ficou. E o que você vai fazer? Agora você vai colocar tudo aquilo em prática, aquilo que você aprendeu, mas você recusou esta palavra. Você vai precisar colocar em prática sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai subir, e o Espírito Santo, ele está trabalhando em você, mas você é durão, você é duro de coração. Mas nesta noite o Senhor está quebrando o seu coração, porque o Senhor quer te levar para o céu. Porque se fosse o seu pai, a sua mãe, um amigo seu, ele já abria mão de você, mas Deus não abre mão de mim, de você. Deus está insistindo, Deus está tendo misericórdia e bondade, porque Ele preparou o céu para você. Você que é durão, meu irmão, você que tem um coração duro, Deus quer te levar para o céu. Deus não quer te dar apenas um carro, Deus quer te dar um céu de glória, é um céu eterno, é uma glória que Deus tem para você. Carro, casa, tudo é passageiro. Um corpinho bonito ele vai murchar.
Dinheiro pode acabar, mas a salvação é a garantia da glória. Santo, 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 santo. Sabe que é interessante também? Sabe você que é desprezado? Sabe que você, que ninguém dá nada para você, porque você não tem dinheiro, porque você não tem estudo, mas tem um Deus que olha por você. Aleluia. Tem momento na nossa vida que parece que o céu, o mundo está em cima de nós. A gente dobra o joelho, a gente sente o abraço do Espírito Santo. Tem momento que nós estamos tão atribulados, você dobra ali, você chora, parece que tem alguém limpando as suas lágrimas. Você se levanta forte para vencer um exército. Sabe por quê? Isso é a bondade de Deus. Sabe por quê? Isso é a misericórdia de Deus. Sabe o que Deus está fazendo com você? Você que não está gostando, Deus está indo no seu coração, está querendo convencer, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e Ele não está abrindo mão de você, porque Ele preparou um céu para você. Que Deus o abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Aleluia, Deus.